E aí, galera do Sport Like, vamos falar hoje desse confronto aí que é vergonhoso para essas duas torcidas, a máfia do Cruzeiro e a Mancha Verde do Palmeiras, que num, numa estrada federal se encontraram e a Mancha Verde emboscou a máfia e foi um inferno lá na avenida, tocaram fogo, morreu gente, morreu um integrante da máfia azul e está repercutindo muito negativamente o futebol brasileiro, esse confronto. Inclusive, as próprias torcidas organizadas estão repudiando o que a Mancha Verde fez com a máfia. E o Mauro César Pereira vai se aprofundar nesse assunto e vai contar detalhes aí do que está acontecendo com essas torcidas. E ele tocou num ponto bem sensível, onde a humanidade hoje é realmente medieval, não tem para onde a gente correr, porque pessoas se matam, pessoas se degladiam todo dia nas ruas, e as torcidas organizadas fizeram isso. Que envergonha o futebol brasileiro. Mas vamos ouvir aí o Mauro César, que ele traz detalhes e ele fala e está repercutindo muito negativamente aí para o Brasil, para as torcidas. Então vamos lá, aproveita, se inscreva no canal, acompanhe aqui o Sport Like, que a gente traz todas as informações para vocês. Um forte abraço e até a próxima, galera. Isso é muito mais complexo. A torcida do Cruzeiro sofreu um ataque de Palmeirense, deu um ataque em Palmeirense em 2022, tem 2 anos que já fez isso. Depois disso, os cruzeirenses cruzaram o estado de São Paulo, exatamente, inúmeras vezes. Porque eles foram, a Máfia Azul foi a todos os jogos no Paraná e no Rio Grande do Sul, contra a Inter, contra Coritiba, contra Atlético, contra Grêmio, e a todos os jogos em São Paulo. Inclusive, no jogo do ano passado, a Polícia Militar mandou a Máfia Azul voltar para Belo Horizonte. Os torcedores que não eram organizados estiveram no Allianz Parque, no jogo com o Palmeiras. Mas a Máfia Azul teve que voltar. Bateu e voltou. Não, vocês não vão porque não vai dar problema isso aqui. Que foi o primeiro jogo após. Eu vi gente falando em briga marcada. Não tem briga. Emboscada não se agenda, amigo. Eu vi um colega falando isso. Não tem marcação de emboscada. Emboscada é emboscada. É um ataque surpresa. E foi o que fizeram. E até no métier das organizadas, isso está sendo condenado até por velhos integrantes da Mancha Verde e por aliadas da Mancha Verde. Ontem eu passei o dia inteiro falando com várias pessoas, muita gente falando isso. Até torcidas aliadas da Mancha condenando, porque mesmo no universo das torcidas, isso não é só no Brasil, no mundo inteiro, existem alguns códigos que ontem foram totalmente ignorados. Que assim, é o ataque pela covardia. E a tendência é que isso tenha consequências bem pesadas, porque chegou em escalões mais elevados aí do governo, da justiça, porque eles fecharam uma rodovia federal num dia de eleição, tacaram fogo no ônibus, morreu uma pessoa carbonizada, outros feridos, implantaram o terror naquela região. Então a tendência, e tem muito vídeo gravado. Tem um vídeo que mostra os caras saindo dos carros, carregando barra de ferro, cangalha de fogos, para preparar toda a armadilha. Isso momentos antes, né? Tudo escuro ainda à noite, à madrugada. Então, e muitos ali vão ser reconhecidos. Então a tendência é que dessa vez haja punição, porque foi bem além. Esse ataque lembra um outro protagonizado pelo mesmo grupo, contra a torcida do Corinthians, na Avenida do Estado, né? Que ainda não teve revide, mas todo mundo desse meio acha que um dia isso vai acontecer, porque geralmente se espera um tempo, não é logo depois. Nem vai ser no próximo jogo, porque provavelmente não vão deixar nem a Mancha Verde aparecer lá, se não tiver punição para o CNPJ. Porque o que se comenta é que o que foi feito nesse domingo, caso fique comprovado, que você tem que comprovar, a gente sabe, mas tem que comprovar, né, perante a lei, tem que ter provas inquestionáveis. O que se comenta é que pode se caracterizar como organização criminosa, como ataque terrorista, enfim, uma série de delitos da maior gravidade, muito além de um enfrentamento de 2 grupos que brigam e vai embora, né? Então, o que aconteceu dessa vez passou muito do limite, digamos assim, se é que há limite nesse métier. E a tendência é a coisa complicar. E já houve casos da polícia prender, já falei sobre isso aqui, um confronto uma vez de torcedores do Corinthians e do São Paulo. Um torcedor do São Paulo morreu, havia a câmera na farda do policial, foi identificado um dos homens que bateram no tricolor até a morte. Esse sujeito foi preso, a polícia fez o trabalho dela e o juiz deu relaxamento de prisão. Porque não poderia, a grosso modo, o que foi, a argumentação foi: vários espancaram aquele homem que morreu. Não dá para afirmar que o golpe fatal foi desferido por fulano de tal. E ele foi solto. Então, todo o sistema, muitas vezes, acaba, de alguma forma, colaborando. E São Paulo tem um grupo, uma delegacia e um grupo de profissionais, de policiais, melhor dizendo, também profissionais, né? Que são especializados no assunto, conhecem o assunto. Mas nada adianta se você, num outro estágio, não levar isso às últimas consequências. Com punição CNPJ, que eu acho que é fundamental, você identificar quem cometeu o delito, né?
E já houve casos assim, inclusive em Belo Horizonte. Tem torcedor que está preso até hoje por conta desse tipo de atitude. Só que ontem a coisa passou muito do ponto. Muito do ponto. Vou repetir, até integrantes, torcidas aliadas da torcida do Palmeiras, Mancha Alviverde, têm condenado o que aconteceu, porque acham que passou demais do ponto. Conflito de torcida tem no mundo inteiro, gente. Isso não é coisa de país subdesenvolvido, não. Isso é coisa que acontece no mundo inteiro. O ser humano é medieval, é primitivo, é violento. E ele faz isso aqui na Europa, na Holanda, na Suíça. Ontem eu mesmo postei na minha rede social um vídeo de uma pancadaria, vazão de campo na Dinamarca. Dinamarca. Lá todo mundo fala 2, 3 idiomas, ninguém passa fome, não tem criança na rua, né? É um país desenvolvido. E acontece. A questão é, além de a polícia fazer seu trabalho, quando consegue fazer bem o seu trabalho, né? Quando consegue, tem que haver uma justiça muito rigorosa em cima de quem participa. Mas me parece, pelo que eu apurei ontem, que dessa vez vai ter consequências bem graves. Eles não podem prender ninguém até amanhã por conta da eleição. Então, a tendência é ter prisões e uma série de medidas agora, porque a coisa chegou num ponto muito alto. Fechar uma rodovia federal, tacar fogo no ônibus, morreu uma pessoa carbonizada. E da maneira que tudo aconteceu, porque não houve enfrentamento. O que houve foi, eles cercaram o ônibus, colocaram uma série de fogos, criaram a situação quando passava no pedágio, e os caras do Cruzeiro nem saíram para brigar. Já foram logo tragados pelo grupo numerosíssimo que os esperava. Então a tendência realmente dessa vez acontecer algo mais sério, em termos de punição, pelo que se está comentando, e acredito que isso vai de fato acontecer. Já tem gente perguntando sobre a escola de samba. Eu já não sei. A escola de samba tem outro CNPJ e tal, mas esse fato de ontem ele passou muito do ponto do que se tolera no meio. Não estou defendendo, estou tentando passar para vocês como a coisa funciona nesse meio. Tá? Se tolera até um certo ponto. Até os próprios estão condenando. Para vocês terem uma ideia, existem enfrentamentos no Rio de Janeiro entre torcedores do Flamengo e do Fluminense, e eles têm uma espécie de código entre eles de não usar arma e não bater no cara que está no chão. Entre as torcidas organizadas, a briga eles chamam de pista, né? O cara é de pista, aconteceu na pista. Entre as organizadas, o que mais se comenta é entre aspas, melhor pista do Brasil é essa Fla-Flu, porque tem uma espécie de um código de honra, de lealdade. Isso que aconteceu ontem foi totalmente o contrário. Então, eu estou passando isso só para entenderem como que até quem participa condena o ato de ontem. E até pessoas da velha guarda da Mancha, pessoas que são da torcida há muito tempo, também estão até preocupadas com o que poderá acontecer com a torcida a partir desse ato cometido por uma parte dela, né? Uma parte numerosa, claro, eram, sei lá, 100 pessoas, não sei quantas, mas era muita gente. E isso não é marcado, isso é uma emboscada que não é colocada na rede social, combinou, não tem combinação na internet. É um grupo que combina entre eles, aí tem um grupo de WhatsApp fechado entre eles, tem comunidades fechadas entre eles. Na organizada, os caras usam até a Deep Web, em alguns casos. Então, os caras se encontraram, se organizaram, foram para o local e fizeram o que fizeram como uma espécie de vingança.